Deixa eu começar com o tema transição energética. E, para contextualizar, dizer que a nossa questão de transição energética é completamente diferente vamos dizer, dos desafios que tem o mundo desenvolvido. Começo com 3 números. A emissão de gases de efeito estufa, 73% da emissão de gases de estufa no mundo está conectado ao setor de energia. Então, é natural que, quando a gente pensa em mudança climática, no mundo, o setor energético é o alvo principal. No Brasil, o setor de energia é responsável por 17% da emissão de gases de efeito estufa. E o subconjunto, que é o setor de energia elétrica, cerca de 2%. Então, o nosso problema em relação à emissão de gases de efeito estufa não está no setor energético. Na realidade, nós já estamos numa posição que a maior parte dos países desenvolvidos gostariam de estar, almejam estar daqui a algumas décadas, em termos do setor energético. Porém, nós não estamos bem na foto de emissão de gases de efeito estufa, porque metade do que nós emitimos está relacionado com o uso da terra, que, enfim, o principal tema é deflorestamento, é derrubada de matas. Então, digamos, a preocupação mundial com a emissão de gases de efeito estufa é uma oportunidade e um desafio para nós. Quer dizer, oportunidade no sentido que, como nós já temos uma energia muito renovável, somos capazes de ou exportar energia renovável, por exemplo, na forma de hidrogênio verde, ou produzir internamente bens que podem ser exportados com baixo conteúdo de carbono. Isso é uma oportunidade que os outros países não têm. Agora, para isso precisamos vencer 2 desafios. Um interno, que é qual é a nossa imagem em termos de emissão de gases de efeito estufa. Quer dizer, seria impossível sermos reconhecidos internacionalmente como um país, digamos, de energia renovável, exportador de baixo carbono, etc., destruindo a Amazônia. Isso seria impossível. Então, vamos dizer, a trilha do governo anterior, felizmente, foi parada, e Ipiúna, que o governo Lula nomeou a Marina para ministra do Meio Ambiente, foi lá nos Yanomamis, sinaliza um controle de desmatamento da Amazônia, que é fundamental, é essencial para nós nos qualificarmos como um país civilizado que senta na mesa enfim, que pode exportar, que é um país de primeira grandeza. É claro que, se a gente falar de desmatamento, alguém pode dizer, mas nos 3 primeiros meses, agora saiu ontem no jornal, que teve um recorde de desmatamento. Eu não dou muita atenção para isso, porque vamos dizer, o processo de controlar o desmatamento é como o transatlântico. Você não muda, não dá um cavalo de pau. É um processo lento que você tem que controlar os fluxos econômicos que alimentam essa atividade. E quero crer que lá o Ministério do Meio Ambiente, o governo, esteja fazendo já isso. As indicações são nessa direção. O outro dever de casa que temos que fazer também, aí o governo não se manifestou ainda, é no setor energético mesmo. Quer dizer, eu vou dar um exemplo concreto. Há uma possibilidade do Brasil exportar hidrogênio verde para a Alemanha. A Alemanha está comprando, fez uma licitação internacional. E, no primeiro momento, ela aceita que a energia elétrica que é utilizada para fazer eletrólise, eu não quero entrar nos detalhes disso, venha do grid, quer dizer, venha da rede rede elétrica. E nós, no Brasil, somos campeões nesse assunto, porque temos uma rede elétrica espalhada pelo Brasil inteiro, temos, felizmente, uma base renovável muito forte, que não é só solar e eólica, é principalmente hidroelétrica, e, num primeiro momento, eles aceitam que se utilize a energia do grid desde que esteja digamos, 90% de fontes renováveis. Isso, possivelmente, no futuro muda. Nós estamos perto disso, mas quando, digamos, se for dar sequência aos chamados jabutis da Eletrobras, o que é isso? É a imposição de construção de usinas a gás que estarão despachadas 70% do tempo. O que vai acontecer? Nós vamos perder essa condição, quer dizer, é um dever de casa interno. Não estou aqui querendo falar mal de usinas a gás, que são absolutamente necessárias, mas não despachadas de forma inflexível, que foram os jabutis da Eletrobras, da lei da Eletrobras. Bom,
Mas as nossas oportunidades não estão só na exportação de hidrogênio verde, ou de amônia verde, ou de, enfim, qualquer coisa, produtos de baixo carbono. Nós, há 50 anos, produzimos etanol e somos campeões mundiais no blend, né, de etanol com gasolina que alimenta nossos carros. Quando um carro para num posto de gasolina e pede para encher com gasolina, na realidade é 27% de etanol. A China, o Lula está indo para a China agora, né, essa semana. A China tem a meta de ter um blend de 10%. Nosso é 25%, 27%, não sei exato. Na China, a meta é de ser 10% de etanol numa mistura com gasolina. Hoje, eles estão a 2%. Bom, eu não imagino que seja uma boa oportunidade para o Brasil se colocar nessa posição, exportando. Isso significaria, vamos dizer, a demanda da China para chegar a 10% de blend é, grosso modo, metade da produção brasileira. Não precisava nem ser um projeto só Brasil, podia ser um projeto de uso estratégico do Brasil com países africanos, Brasil, China, Embrapa, enfim, pode ser um projeto estratégico interessante. Bom, agora, vamos agora ao setor energético, propriamente dito, né? O setor de energia elétrica. O setor de energia elétrica, depois de muitas evoluções, está numa crise. Quer dizer, em vez de termos uma competição por fontes energéticas baseado nas suas propriedades, o que nós temos visto hoje é uma competição dos lobbies no Congresso Nacional por puxadinhos, por leis que protejam o setor A, o setor B, o setor C. Quer dizer, tem uma competição entre lobbies e não competição entre tecnologias e uma regulação eficiente. Esse tema já foi equacionado desde 2017, desde a administração Temer. E ele não virou. O setor elétrico tem propostas concretas de arrumar o setor elétrico, acabar com os puxadinhos VIP vamos dizer, que privatizam os benefícios e socializam os custos, né? Que tem um monte de informações. Eu estou acabando, né? Ótimo, obrigada. Ok, vou acabar. Mas essa convergência do setor técnica do setor elétrico não resultou em lei nenhuma. O que nós estamos vendo hoje no Congresso Nacional é uma disfuncionalidade brutal em que o Congresso Nacional faz leis específicas para proteger o interesse do A, B e C, e o próprio setor elétrico começa a funcionar com os lobbies. É aquilo que eu termino com isso, aquilo que eu falei, a competição entre os lobbies e não a competição, digamos, econômica, quem é mais eficiente, quem consegue produzir energia mais barata para o consumidor. Zeca, não falei de saneamento, mas se tiver chance eu falo um pouquinho. Que eu queria falar um pouquinho de saneamento, mas fica para a próxima. Obrigada, Gerson. Eu passo a palavra para a Nathalie. Nathalie, estou falando seu nome corretamente? Mais ou menos, mas enfim, tá tudo bem. Não, Nathalie, mas acertou o sobrenome, então, isso importa. Nathalie, então eu passo a palavra para a Nathalie. Obrigada, Paula, Zeca e Kelman, que bom estar aqui com vocês. Vou tentar ser rápida, porque é super dinâmico aqui os painéis, né? E eu adorei que tanto a Priscila na educação, quanto o pessoal que estava falando de segurança antes, usaram uma metáfora de avião. Então, vou pegar energia, natureza e clima. E acho que o Kelman já deu um bom panorama de energia. E, para mim, a gente tem um pessoal embarcado. A boa nova desses 100 dias é que mudaram as caixinhas, né, do MME, agora da Petrobras, e começaram a colocar a transição energética como título dessas caixinhas, mas o avião das políticas de energia, para mim, ele continua direcionado para o lugar errado. Ele ainda não tem como função objetiva das políticas energéticas brasileiras a transição de fato. A gente ainda está falando de planejamento, de segurança energética, como se a gente não tivesse num planeta mais quente e de clima mais instável, né? Acho que o Brasil precisa assumir para si o desafio de completar a sua transição. E aí a gente não está falando só de eletricidade, como o Kelman bem lembrou, a gente está falando do espectro mais geral aí, né, de políticas afetas. E aí tem algumas questões nesses últimos 3 meses que soam ambíguas e preocupantes. Uma delas é a Petrobras. Se por um lado, como eu falei, a gente teve aí
uma transição de tom, de discurso, né, entrada até de figuras que já ocuparam posições em governos anteriores com essa missão de debater estratégias de transição energética. Por outro lado, a gente ainda está vendo um Brasil de last man standing, né, que quer ser o último a detonar a última gota de petróleo que houver no último poço de petróleo que a gente puder explorar. Então, não tem nada de orçamento de carbono, não tem um alinhamento com o Acordo de Paris, e eu acho que compete à sociedade brasileira tomar essa decisão, e não só a um ou outro líder, né, nem de uma companhia, nem só da política. Acho que é uma decisão muito mais ampla. Uma outra questão que está posta, o Kelmo falou do blend, é que a Indonésia tem 40% de blend, a gente está lá atrás. Então, assim, acho que a gente precisa começar a se espelhar numa competitividade dessa corrida tecnológica global, né? E, por fim, nós somos extremamente vulneráveis, a nossa matriz elétrica, principalmente, extremamente vulnerável, né, a esse clima mais instável, por conta da nossa dependência das hidrelétricas. Isso é uma questão ainda não resolvida, a gente não tem uma política exatamente para isso, ainda estamos complementando, né, com fontes fósseis. Então, há questões macroestruturantes a serem resolvidas, e os sinais desses últimos 100 dias ainda foram um tanto fracos nessa seara. Eu queria mudar agora para desmatamento / floresta e fechar com clima. Na área do desmatamento, eu diria que se a gente estiver olhando como se fosse um avião, o pessoal ainda está embarcando, né? Então, tivemos aí, nos primeiros dias de governo, ações importantíssimas. No nosso levantamento lá, no Instituto Talanoa, a gente viu que no governo Bolsonaro a destruição foi tão eficiente, tão profunda, que ficaram aí cerca de 473 atos no total a serem revogados ou revisitados por um próximo governo. Só 5% disso foi até agora realmente feito, sendo que dos atos mais urgentes só 12%. Então, teve muita coisa nos primeiros dias, né? Dentre os atos importantes aí, a questão da intervenção na TI Yanomami. Então, o governo entrou para sufocar o garimpo ilegal, como tinha feito nos anos 90, e provou agora que o Brasil pode e sabe fazer isso, né? Está em processo. Mexeu também em coisas muito importantes na questão da fiscalização ambiental, que estavam travando, né? A gente não conseguia mais multar ninguém, assim como fez muitas revisões institucionais, mas depois isso meio perdeu fôlego, e, na verdade, a gente não está vendo políticas públicas, de fato, sendo desenvolvidas. E aí vocês podem estar se perguntando, mas por quê? Basicamente porque as nomeações foram muito vagarosas, especialmente dos ministérios muito destruídos, como o MMA. Agora que as figuras importantes, os secretários, enfim, o primeiro escalão, de fato, está começando a poder operar. No caso do desmatamento, é gravíssima a situação lá no IBAMA, né? Eles estão, realmente não é uma questão só de orçamento, a capacidade aí de colocar a máquina para operar no curto prazo. Vem aí uma estação seca, o desmatamento não arrefeceu nem na estação mais chuvosa. Então, é uma situação bastante delicada, e o governo precisa embarcar todo mundo nesse avião e, enfim, partir, né? Eu acho que a gente tem uma direção certa. O Lula hoje, inclusive, falou aí que reforçou o compromisso de zerar o desmatamento nessa década, mas querer tem que vir acompanhado do poder fazer, né? E é esse o grande desafio que a gente vê. E aí, por fim, queria fechar com clima, e, claro, essas coisas todas são interconectadas, energia, floresta, clima, enfim, mas uma política nacional de mudança do clima ainda é necessária. A gente não teve nenhuma evolução nesses 3 meses, que não a restauração do Fundo Amazônia, que é uma coisa importantíssima, bacana, restauramos os diálogos também com parceiros bilaterais, mas a bem da verdade é que é uma política que está parada e que só vai andar a hora que o governo abrir aí uma consulta sobre as nossas metas e estruturar um plano tanto de implementação quanto de financiamento. Não é fácil, mas eu acho que está muito bem desenhado. Eu acho que a sociedade civil e também o setor privado e também os estados estão muito interessados em fazer essa pactuação. Agora é todo mundo entrar no avião, todo mundo precisa agora, com essa história da transversalidade, né, descobrir o seu papel com maior clareza, e aí eu acho que a gente acelerar rumo aí ao destino que a gente já sabe qual que é. Obrigada. Paula, eu acho que a gente pode fazer tirar um último suco aqui com o Gerson e com a Nathalie. Pode ser?
Hein, Paula? Pode. Okay? Vamos. Acho que assim, na verdade, assim, temos a próxima mesa pronta, mas temos tempinho para uma pergunta a mais aqui. É porque assim, primeiro que eu achei assim, o tom dos dois, de todos os nossos painéis, eu achei o tom menos entusiástico, eu diria, tá? Menos promissor. Eu acho que as preocupações que vocês levantam na implantação desse avião em curso, Nathalie, assim, ficou claro assim, um recado de preocupação. E o Gerson, pela parte programática mesmo, né? O quanto são oportunidades que a gente estaria aqui defendendo, mesmo que não tivesse esse governo lá. Então, assim, tem uma preocupação aqui. Eu interpretando o que vocês falam, naquela lógica que a gente vinha perguntando antes, se o sinal é de está avançando, está patinando ou está decepcionando, acho que vocês não estão decepcionados, claro que não, mas vocês não estão também muito entusiasmados com os avanços que a gente consegue observar. É o que eu percebi. Queria que vocês comentassem isso. Mas antes de comentar, eu queria provocar o Gerson por um tema, Nathalie, que eu não sei se também é da tua afinidade, que é a questão do marco do saneamento, que o Samuel Pessoa mencionou na nossa abertura hoje aqui, não sei se você viu, Gerson, como um retrocesso. Queria que você desse a tua opinião aqui, nos educasse também sobre isso, porque tem tantos assuntos que estão sendo levantados, reforma do ensino médio, não sei o que a gente simplesmente não tem capacidade para discernir, a não ser quando tem uma oportunidade com pessoas como vocês, que são do métier. Bem, então, começando com essa questão do saneamento, o governo, na semana passada, emitiu 3 decretos, 2 sobre saneamento diretamente e um sobre os atributos do Ministério das Cidades, que, a meu ver, foi um tiro no pé, na minha percepção, foi um retrocesso. Essencialmente, digamos, o marco legal do saneamento, que é de 2020, uma lei de 2020, Lei 14.026, ele tratou de tentar aproximar o setor de saneamento ao setor de energia elétrica, removendo dificuldades para que, vamos dizer, competição fosse introduzida no setor de saneamento, que praticamente não tinha, porque as empresas estaduais fazem contratos sem nenhum tipo de licitação com os municípios, assim era, isso mudou para ter competição, criando regionalização para ter efeito de escala e também uma certa regulação homogênea. Enfim, eu não vou entrar nos detalhes, a lei foi um avanço. Tanto foi um avanço que cerca de 80 bilhões de reais foram comprometidos por empresas privadas que entenderam que estava se abrindo o mercado para empresas privadas, o que não quer dizer que o mercado é só das empresas privadas. É um mercado disputado agora entre empresas públicas eficientes e empresas privadas. Bom, então, promissor, 80 bilhões, 50 bilhões de investimentos e 30 bilhões de outorga. Então, tudo parecendo bem, com menos de 3 anos de experiência, e esse é um drama nosso, né? Nós não temos continuidade nas políticas públicas, elas começam e logo tropeçam, só logo mudam. O governo vem por decreto, nem por lei, por decreto, faz uma série de coisas que eu acho que eu não vou ter tempo para falar aqui, mas que, essencialmente, percebe-se que é uma tentativa de dar uma colher de chá para as empresas estatais, no sentido de que elas não estão cumprindo com as suas obrigações, não todas, né? Com as empresas estatais ineficientes, que não são todas, no sentido que aquelas que não têm condições de atender a população, que vai empurrando com a barriga, que algum dia elas vão conseguir e tal, é uma coisa ruim. Bom, então é um tiro no pé. E por isso que, respondendo à segunda pergunta, eu digo que, por conta desse tiro no pé do governo federal, eu classifico que ele está andando de lado. Eu achei que tem várias coisas boas na área de meio ambiente, mas aqui, que é o meio ambiente urbano, que é o saneamento ao meio ambiente urbano, deu um tiro no pé desnecessário. Podia ter deixado esperar um pouco mais e corrigir os defeitos que estavam para frente. Zeca, para terminar, 3 coisinhas só. Conversando, concordando com a Nathalie, não é só o MMA que nem começou. O MME, Ministério de Minas e Energia, está longe de ter começado, está absolutamente patinando. As agências reguladoras estão sob ataque, não do governo propriamente, também, mas principalmente do próprio Congresso. Há tentativas de emendar a medida provisória, praticamente esvaziando as agências reguladoras. Seria, na minha percepção, um grande desastre para o ambiente de negócio no Brasil, né? Uma coisa grave. O deputado Danilo
Danilo Fortes, eu acho que propõe isso. Outra observação na mudança, na controle de mudança de clima, tem a mitigação, que é controlar a emissão de gases de efeito de estufa, e tem a adaptação, que é você fazer alguma coisa para se adaptar às condições que serão diferentes. A principal medida de adaptação no setor de enchentes e secas, né, questões hidrológicas, é a construção de reservatórios. Isso daí, nós temos que passar por uma discussão de entender que, por exemplo, as hidroelétricas são elas que permitem que você tenha no Brasil uma grande contribuição das eólicas e solares. Se nós não tivéssemos hidroelétricas, isso não seria possível. Então, é preciso construir reservatórios, é uma discussão que está no mundo inteiro. Pronto, paro por aqui, senão Okay. Você vai puxar minha orelha. Não, está ótimo, Gerson. Obrigada, Gerson. Obrigada, Nathalie. Você tem comentários também? Eu vou ser rápida, não sobre saneamento, mas para responder o Zeca, eu acho que em energia decepciona, Zeca. E pode nos deixar furiosos, mais do que decepcionar. Eu acho que na pauta de clima patina, e eu acho que na pauta de desmatamento promete. Agora, na pauta de povos indígenas, vai bem, vai muito bem, e eu acho que é esse hoje o cartão de visitas do Brasil na área socioambiental, povos indígenas.